Então, vamos lá. Boa tarde a todos, né? Lembro que semana passada, dessa vez a gente teve mais encontros, como nós falamos, né? A gente parou aqui, foi até a Deise que leu, nesse primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, né? Ela, onde fala, por que será que não ocorre o mesmo no sentido contrário? E aí eu queria voltar um pouquinho, porque já nesse parágrafo eu pensei assim, o que que Lacan, né, está querendo dizer com sentido contrário? Vocês leram aí? Né? Por que será que não ocorre o mesmo no sentido contrário? Então, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender que mesmo é isso que ele está falando, né? Então, eu acho que lá em cima, talvez assim, no segundo parágrafo, quem sabe? Ou vou começar desde do primeiro parágrafo, né? Essa falha interditiva é, portanto, sustentada, articulada, tornada sensível pelo mito, mas é ao mesmo tempo profundamente camuflada por ele. É justamente por isso que o importante de Totem e Tabu é de ele ser um mito. E como se disse, talvez o único mito de que a época moderna tenha sido capaz. E foi Freud quem o inventou. O importante é ater-nos ao que a falha comporta. Tudo o que transpõe constitui objeto de uma dívida no grande livro da dívida. Todo exercício de gozo comporta algo que se inscreve no livro da dívida na lei. E muito mais ainda, é preciso que algo nessa regulação seja ou bem paradoxo, ou bem lugar de algum desregramento, pois o ultrapassamento da falha, no outro sentido, não é equivalente. Oi, Daisy. Freud escreve o mal-estar na civilização para dizer-nos que tudo que passa do gozo à interdição vai no sentido de um reforço sempre crescente de interdição. Todo aquele que se aplica em submeter-se à lei moral sempre vê reforçarem-se as exigências, sempre mais minuciosas. E aí ele começa nesse parágrafo que é onde nós vamos, né? A gente leu por último. Por que será que não ocorre o mesmo no sentido contrário? Não é absolutamente o caso, é um fato, e todo aquele que avança na via de gozo sem freios, em nome de qualquer forma que seja de rejeição da moral, encontra obstáculos cuja vivacidade sobre inúmeras formas nossa experiência nos mostra todos os dias, e que talvez não deixem de supor algo único na raiz. Aí aqui eu pensei em ler, eu lembrei lá do seminário 2. Não sei se vocês lembraram alguma coisa nesse sentido. Aí eu fui lá procurar, na página 170. Alguém tem o seminário 2? Não? Eu fui lá, vou dar uma lidinha rápida só para depois, quem tiver curiosidade, ou então me falar que de repente também, não sei por que que eu fui lá, mas aqui, porque aqui ele falou lá em cima do supereu, né? E termina aqui o parágrafo na raiz. Aí eu lembrei lá dos esquemas freudianos do aparelho psíquico, nesse seminário 2 aqui, ó, dá para, né? Onde fala da teoria do eu. Lá na página 179, aí eu já tinha grifado, mas eu não tinha entendido, eu não tinha observado aqui o que ele falava sobre esse supereu. Aí eu vou ler um pedacinho aqui, é rapidinho. Ele está falando da censura, que a censura não é resistência. Ele fala assim, a censura, não. Acho que eu vou mais para cima um pouquinho. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. A censura é isso. Porque ele está falando do supereu, né? Lá, nós paramos lá. Então, a censura é isso. Visto que para Freud, na origem, isso ocorre no nível do sonho. O supereu é isso na medida em que terroriza efetivamente o sujeito, que constrói nele sintomas eficientes, elaborados, vivenciados, que prosseguem e que se encarregam de representar este ponto onde a lei não é compreendida pelo sujeito, mas é desempenhada por ele. Eles se encarregam de encarná-la como tal, eles lhe fornecem uma figura de mistério.
É coisa totalmente diferente da relação narcísica com o semelhante. É a relação do sujeito com a lei no seu conjunto, visto que nunca pode haver relação com a lei no seu conjunto, já que a lei nunca é assumida completamente. Censura e supereu têm de ser situados no mesmo registro que a lei. É o discurso concreto, não só na medida em que domina o homem e faz surgir fulgurâncias de todos os tipos, seja lá o que for, tudo o que ocorrer, tudo o que estiver no discurso, mas na medida em que fornece ao homem seu mundo próprio, que denominamos de maneira mais ou menos exata, cultural. Aí ele tem mais um pedacinho que ele fala, é nessa dimensão que se situa o que é censura. E vocês veem que ela se distingue da resistência. A censura não está nem no nível do sujeito, nem no nível do indivíduo, porém, no nível do discurso, na medida em que, como tal, ele constitui sozinho um universo completo e que há, ao mesmo tempo, algo de irredutível, discordante em todas as suas partes. Basta um nada, uma coisinha de nada, que vocês se achem trancados na privada. Aqui atrás, acho que ele fala, ele conta esse sonho, essa coisa da privada, depois tem que voltar lá e ler. Ou que vocês tenham tido um pai acusado injustamente de sei lá que crime, para que, de repente, a lei lhes apareça na sua forma dilaceradora. Ele também fala dessa história do pai que é preso aqui atrás, daí a gente teria que voltar também, mas enfim. É isso a censura. E Freud nunca confunde a resistência e o que é a censura, né? Não sei se, porque você falou do discurso, né, Tainã, agorinha. Não sei se clareou alguma coisa nesse sentido ou se confundiu mais. Sabe uma coisa que eu fiquei na dúvida agora? Como é que, porque eu não sei, eu na verdade não sei nada sobre, mas uma É, o som tá curiosidade é baixo, sobre né? tá baixo? Continua baixo. Mas eu ia falar sobre as pessoas autistas. Porque você trouxe assim, isso o super-eu terroriza o sujeito. Porque tem tudo aquilo em volta das regras, das normas sociais, a não social, e daí a pessoa tem dificuldade de socializar. Não sei também se a psicanálise vai enxergar como uma psicose ou já é outro quadro. Pô, como é que, eu tô na dúvida assim, já que a gente está pontuando isso da censura e tudo mais, tem um pouco essa regra internalizada também do sujeito autista, né? Ou não? Como é que é isso? É, parece que aqui na frente também ele fala isso, exatamente. No, se eu não anotei Qual página errado, que é isso? Eu tinha comentado outra vez. Né? você falou, né? Quer ver? Do sentido único, né? Porque a questão aqui do Lacan é, por que será que não ocorre o mesmo no sentido contrário? Então, eu pensei no sentido, né? Que sentido é esse que ele está falando? E aí ele fala aqui no seminário 2 que tem que seguir no sentido único, porque se há um retorno, se há um regresso, acontece alguma coisa, não é? E aí eu fiquei curiosa nesse sentido, sabe? E aí você acabou de falar desse, né? Porque o autista não é... Fala, Mário. Não? Ah, eu achei que você quisesse falar. Nesse sentido, pode ser que ele não use um sentido único. Não sei. É isso que você está querendo dizer, né? Pode ser que seja isso. Porque aqui tem aqui, ó, na página 182, ele fala assim, ainda do seminário 2. Espera um pouco. Como o senhor está lembrado, ele está falando com o senhor Valabrega, aqui na página 182 do seminário 2. Freud justifica a introdução dessa orientação lançando mão retroativamente de seu aparelho reflexo. Afinal, diz ele, é uma propriedade do aparelho reflexo as coisas só irem num sentido único. Esse aparelho reflexo a gente estudou, lembra, tem um vídeo gravado aqui, o projeto do Freud, que fala dos sistemas, né, entre o Worth, acho que é o nome, o projeto. Então, lá fala um pouquinho desses. Aí, continuando, ele fala assim: mas o que é notável é ele só salientar esse fato nesse momento aí.
Até então, a propósito desses três aparelhos, ele cita aqui os sistemas, né, pi, psi, tratava-se de fenômenos de equilíbrio, os quais deviam ser considerados como reversíveis. O equilíbrio sempre se volta a ele, de frente ou por trás. Ora, de repente, é preciso saber discernir isso quando ocorre. Freud introduz a noção de que as coisas ocorrem numa sucessão determinada e numa função determinada e irresistível. Aí mais para frente, um pouquinho, que é onde eu quero ler, cadê o sentido? Aqui. Vou continuar aqui. A palavra irreversível não está aí, mas está suficientemente indicada. A meu ver, e espero que também para vocês. Aí, pela expressão, ele põe, tem um termo aqui em alemão, Zeitgeist, não sei o quê, sequência temporal e outro termo alemão, isso não é tudo. Justo no momento em que introduz a sucessão temporal, ele é levado por razões de coerência interna, conceptual, a falar-nos exatamente do contrário, isto é, dessa coisa paradoxal, que se chamará regressão, e que exercerá uma influência tão dominante sobre o desenvolvimento do pensamento psicanalítico. Aí é esse parágrafo aqui, que eu acho que estou notando, pois está aparecendo que é disso que se tratava ontem à noite a propósito da conferência de Schweich, é um nome, não sei quem é essa pessoa. Nós que avançamos em campos ainda desconhecidos, como o das psicoses, como será que devemos entender a noção de regressão? Que sentido dar ao fato de um sujeito ter regredido ao estágio oral? Então, eu acho que tem muita coisa aqui no seminário 2, né, que vale a pena voltar e dar uma lidinha, começando, né? Porque Lacan acho que vai explicar melhor do que. O que que vocês É o acham? próximo livro, ué. É o próximo livro. Vamos voltar ou vamos Terminando para o curso, a frente? gente cai Ou para vamos ele. lá e aqui, Vamos regredir para ele. né? Então, eu acho assim, quando ele fala, por que será que não ocorre o mesmo sentido contrário, né? Ele deu uma clareada ali para a gente. E aí, eu posso continuar lendo a partir de então? Então, tá. Então, continuando nessa frase, por que será que não ocorre por que será que não ocorre o mesmo no sentido contrário? Não é absolutamente o caso. É um fato, e todo aquele que avança na via do gozo sem freios, em nome de qualquer forma que seja de rejeição da moral, encontra obstáculos cuja vivacidade, sob inúmeras formas, nossa experiência nos mostra todos os dias, e que talvez não deixam de supor algo único na raiz. Foi aí que nós paramos semana passada. É nesse ponto que chegamos à fórmula de que uma transgressão é necessária para aceder a esse gozo, e que para reencontrarmos São Paulo, é muito precisamente para isso que serve a lei. Vocês lembram do que ele falou em São Paulo, lá atrás, que a gente leu? Lá na página. Qual página? São Paulo é o pecado, né? Ele estava falando do pecado, né? Tá. A transgressão no sentido de gozo só se efetiva apoiando-se no princípio contrário, no sentido do gozo, não, no sentido contrário, sobre as formas da lei. Se as vias do gozo têm nelas mesmas algo que se amortece, que tende a ser impraticável, é a interdição que lhe serve, por assim dizer, de veículo utilitário, de tanque para sair desses círculos que trazem sempre o homem, sem saber o que fazer, para a rotina de uma satisfação curta e tripudiada. Eis a que nossa experiência nos introduz com a condição de sermos guiados pela articulação de Freud. Foi preciso que o pecado, tivesse tido a lei para que ele, diz São Paulo, tá aqui mesmo, se tivesse tornado nada, se tivesse tornado. Nada diz que ele consegue, mas pôde entrever, tornar-se desmesuradamente pecador. Enquanto isso, vemos aqui o nó estreito do desejo com a lei, mediante o que o ideal de Freud é esse ideal temperado de honestidade que podemos chamar, atribuindo à palavra, seu sentido idílico, de honestidade patriarcal.
O pai de família é aí uma figura tão lacrimejante que lhes agradará e que lhes propõe um certo ideal humanitário que vibra em tal peça burguesa de Diderot e até mesmo nas figuras com as quais se compraz a gravura do século XVIII. Essa honestidade patriarcal é tida por nós, é tida por nos dar a via de acesso mais comedida a desejos temperados normais. O que Freud, desse modo, propõe por meio do mito não deixa, contudo, por sua novidade, de ter sido de alguma maneira exigido. A que exigência respondia ele, não é muito difícil de ver. Se o mito da origem da lei se encarna no assassinato do pai, é de lá que são tirados todos esses protótipos que, sucessivamente, se chamam animal totem, depois tal Deus, mais ou menos poderoso e ciumento, e, no fim das contas, o Deus único. Deus, o Pai. O mito do assassinato do pai é justamente o mito de um tempo para o qual Deus está morto. Mas, se Deus está morto para nós, é porque o está desde sempre. E é justamente isso que nos diz Freud. Ele nunca foi o pai, a não ser na mitologia do filho, isto é, na do mandamento que ordena amá-lo, ele, o pai, e o drama da paixão que nos mostra que há uma ressurreição para além da morte. Quer dizer que o homem que encarnou a morte de Deus continua existindo com esse mandamento que ordena amar a Deus. É perante isso que Freud se detém e se detém da mesma feita. A coisa é articulada no mal-estar na civilização, perante o amor do próximo, que nos parece algo de insuperável e até mesmo de incompreensível. Tentaremos da próxima vez dizer por quê. Gostaria apenas de acentuar hoje, e não fui eu o primeiro a fazer a observação, que é uma mensagem ateia do próprio cristianismo. É por meio do cristianismo, que diz Hegel, que completa a destruição dos deuses. O homem sobrevive à morte de Deus, assumida por ele mesmo. Mas fazendo isso, ele se propõe ele mesmo perante nós. A lenda pagã nos diz que o Maregeu, no momento em que o véu do templo se rasga, retumba a mensagem: o grande Pan morreu. Mesmo que Freud moralize no mal-estar da civilização, ele se detém diante do mandamento do amor ao próximo. É ao âmago desse problema que sua teoria do sentido da tendência nos leva de volta. As relações do grande Pan com a morte é onde vem chocar-se o psicologismo de Deus discípulos, de seus discípulos presentes. É por isso que diz minha segunda conferência em Bruxelas, é por isso que fiz. Aqui está mais escuro do que lá, né? Eu estou reclamando, mas eu pus um monte de luzes aqui, mas mesmo assim ainda estou passando batida. É por isso que fiz minha segunda conferência em Bruxelas girar em torno do amor ao próximo. Era também um tema de encontro com o meu público. O que efetivamente encontrei, dar-lhes-ei a oportunidade de julgar da próxima vez. Então, aqui a gente termina. Se alguém quiser falar alguma coisa, para a gente poder começar o amor ao próximo, a gente pode dar uma paradinha. Tá tudo bem? Tentando processar aqui. Eu também. Mas é isso mesmo. Então, eu acho que a gente vai para frente, né? Na hora que der vontade, a gente para. É assim que é o combinado, né? Eu vi só uma coisa aqui também, mas eu acho que eu já li na página 182. Deixa eu ver se eu li para lados. Ah, eu li tudo junto, tá. Então vamos lá, vamos para frente. O amor ao próximo. Vocês sabem, então, como retomei da última vez com vocês, nosso discurso conectando ao meu discurso para os católicos. Não creiam que seja lá uma maneira confortável de me safar. Não lhe servi absolutamente de novo o que eu havia contado em Bruxelas. O que disse para vocês, eu não dissera nem a metade para eles. O que articulei da última vez, referente à morte de Deus, o Pai, vai conduzir-nos hoje a uma outra questão, que lhes mostra Freud, situando-se sem rodeios no centro de nossa experiência verdadeira.
pois ele não procura escapatórias em generalizações quanto à função religiosa no homem. Ele se ocupa do modo pelo qual ela se presentifica para nós, ou seja, o mandamento, que se articula em nossa civilização como o amor ao próximo. Freud se defronta plenamente com esse mandamento. E se vocês quiserem ler bem O Mal-Estar na Civilização, verão que é de lá que ele parte contra isso, que ele se mantém e é nisso que ele termina. Me lembrou agora a frase da Giovanna, falando dos paradoxos do gozo. É aqui que eu começo e é aqui que eu termino. Vocês lembram? Ele só fala disso. Falar nisso, o próximo encontro é com ela, né? Com a Giovanna. Ele só fala disso. O que ele diz deveria normalmente zunir nos ouvidos, fazer ranger os dentes. Mas, não, coisa curiosa. Basta que um texto esteja impresso já há um certo tempo para que ele deixe essa vertigem efetivamente precária, que se chama a virtude de sentido. A virtude do sentido se evaporar. Vou, portanto, hoje tentar reavivar para vocês o sentido dessas linhas. Como isso conduzir-me a coisas talvez um tanto fortes. Resta-me aqui pedir à linguagem, ao logos, como diria Freud, para inspirar-me um tom temperado. E como ele era incrível, né? Como a gente Ele tá pode falar falando, alguma prepara que coisa? vem bomba, né? Tá falando isso, né? Vamos lá. É, ele quer um tom temperado, né? Prepare-se. O que diz o sentido ou significado? Voltar na página 213. O que fala lá na nossa página 213? Sobre sentido. É isso que a gente leu agora, né? Alexandre tinha comentado do imaginário, não tinha algo do É, imaginário? imaginário? É, o sentido. Alexandre está sendo falando, né? Tinha surgido alguma É coisa do sim, imaginário no encontro passado, né? Que não era da imaginação, né? Era isso da resposta, né? Não era? vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Essa questão do sentido, o sentido é que está ligado ao imaginário, né? E o duplo sentido, que implica a pergunta, seria o simbólico, mas o sentido é o que está aí no imaginário. Tá. Então tá. Então podemos ir para frente, né? Temperado. Pronto. Deus, portanto, está morto. Visto que está morto, o estava desde sempre. Expliquei-lhes a substância da doutrina de Freud no assunto, ou seja, o mito expresso em Totem e Tabu. É justamente por Deus estar morto, e morto desde sempre, que uma mensagem pôde ser veiculada através de todas as crenças que o faziam aparecer sempre vivo, ressuscitado do vazio, deixado por sua morte nos deuses não contraditórios, cujo lugar eleito da pululação nos é designado por Freud como sendo a terra do Egito. Essa mensagem é a de um Deus único, que é, ao mesmo tempo, o Senhor do mundo e o que dispensa a luz que anima a vida, assim como difunde a clareza da consciência. Seus atributos são os de um pensamento que regula a ordem do real. Esse é o Deus de Akhenaton, Deus da mensagem secreta que o povo judeu veicula, na medida em que assassinando Moisés, ele reproduz o assassinato arcaico do pai. Eis, segundo Freud, o Deus ao qual pôde dirigir-se esse sentimento, que não está absolutamente ao alcance de todos, que se chama amor intelectualis Dei. Freud sabe também que esse amor, se ele chegou a se articular aqui e acolá no pensamento dos homens de exceção, como esse polidor de óculos que vivia na Holanda, não tem uma importância tão grande a ponto de ter impedido que se erguesse, na mesma época, essa Versalhes, cujo estilo prova que o colosso de Daniel de pés de argila continuava de pé, como ainda está, se bem que 100 vezes desmoronado. Certamente uma ciência se ergueu sobre a frágil crença da qual eu
falava, a que se expressa nos seguintes termos, sempre retomados no horizonte de nossa vida. O real é racional, o racional é real. Coisa curiosa, se essa ciência fez algum emprego disso. Nem por isso deixa de permanecer serva a serviço do colosso do qual acabo de falar, 100 vezes desmoronado sempre lá. O culto do amor, que certo, solitário, que se chama Spinoza ou Freud, pôde devotar a esse Deus da mensagem, não tem nada a ver com o Deus dos fiéis. Ninguém duvida disso, e muito especialmente os próprios, que nunca deixaram de causar, sejam eles judeus ou cristãos, alguns aborrecimentos a Spinoza. Mas é curioso ver, há algum tempo, desde que se sabe que Deus está morto, os tais fiéis empregarem o equívoco, referindo-se ao Deus da dialética. Eles tentam encontrar o álibi de seu culto abalado, coisa paradoxal, e que a história absolutamente não nos havia mostrado. A tocha de Akhenaton serve facilmente em nossos dias de álibi aos sectários de Amon. Isso absolutamente não é para denegrir o papel histórico do Deus dos fiéis, do Deus da tradição judaico-cristã, que tenha sido, em sua tradição, que se tenha conservado a mensagem do Deus de Akhenaton, não sei se eu estou lendo isso certo, mas estou lendo assim. Havia bem a pena de que se confundisse o Moisés com a midianita, aquele cuja coisa, a que fala na sarça ardente, lembro de você, Tainã, falando da sarça ardente, sem se fazer de Deus único, observem, se afirma como um Deus à parte, diante do qual os outros não poderiam ser levados em consideração. Não insisto mais do que o necessário para a lista que prossigo hoje neste ponto. Não é que seja, propriamente falando, proibido honrar outros deuses, mas não se deve fazê-lo em presença do Deus de Israel. Nuance certamente importante para o historiador. Nós que tentamos articular o pensamento e a experiência de Freud para dar-lhes seu peso e sua consequência, articulamos o que ele formula da seguinte forma: se esse Deus sintoma, se esse Deus totem, tanto como tabu, se esse Deus sintoma, esse Deus totem, tanto como tabu, merece que nos detenhamos na pretensão de fazer-se dele um mito, é na medida em que ele foi o veículo do Deus de ver... é na medida em que ele foi o veículo de Deus de verdade. Aí vocês leram lá atrás o que ele quer dizer nessa nota 40? Vou ler aqui. Não se trata aqui de um Deus verdadeiro, mas do Deus que tem relação com a verdade, que veicula a verdade. É por seu intermédio que a verdade sobre Deus pode vir à luz, isto é, que Deus foi realmente morto pelos homens e que a coisa tendo sido reproduzida, o assassinato primitivo foi redimido. A verdade encontrou sua via por meio daquele que a Escritura chama certamente de o Verbo. Mas também o Filho do Homem, confessando assim a natureza humana do Pai. Freud não Sabe o que eu negligencia. fiquei pensando? Desculpa te cortar. Não, vamos Agora ver. ele usou, e que a coisa tem sido reproduzida. Ele não usou coisa com C maiúsculo, né? Ou aqui o meu não tá. Eu É. entendi assim, será que é a coisa do Dajin, do Rostelun, o irrepresentável, né? Ou foi uma coisa, o que a coisa tem sido produzida? Não sei também. Alguém sabe? Respondeu? Porque todas as estavam sendo C maiúsculo, né? Ou eu tava, ou não, É, eu bem tô, observado. Ele põe aqui mesmo era C coisa. maiúsculo. É, aquele cuja coisa aqui da sarça é com, que você deu o exemplo outra vez, é com C maiúsculo. Que a sarça era coisa de Moisés, né? Era coisa do Moisés. Qual que está o parágrafo desse que você falou com a coisa do minúsculo aí? Lê para Esse que você nós. acabou de ler. É por seu intermediário que a verdade sobre Deus pôde vir à luz, isto é, que Deus foi realmente morto pelos homens. Também traz Jesus aqui, né? Deus foi morto pelos homens. E que a coisa tem sido introduzida. O assassinato primitivo foi redimido.
Mas não é a coisa mesmo, é uma coisa histórica, né? Essa coisa histórica, né? Só para entender. É uma Entendeu coisa agora? histórica, né? Aham. Aham, obrigado. Saiu do... Uhum. É bom ler, né? Porque a gente lendo e relendo e lê de novo, parece que a coisa sai mesmo. Obrigado. Hum. Quer continuar lendo, Tainá? Lê para nós mais um pouquinho, né? Claro, né? Por Freud gentileza. não negligencia o nome do pai. Pelo contrário, fala dele extremamente bem, em Moisés e o monoteísmo, de uma maneira certamente contraditória aos olhos de quem não tomaria totem e tabu pelo que ele é, isto é, por um mito, dizendo que na história humana o reconhecimento da função do pai é uma sublimação, essencial à abertura de uma espiritualidade que representa como tal uma novidade, um passo na apreensão da realidade como tal. Freud não negligencia, longe disso, o pai real. Para ele, não, desculpa, para ele é desejável que no decurso de toda a aventura do sujeito haja, se não um pai como um Deus, pelo menos como um bom pai. Lerei para vocês um dia um trecho de Freud em que ele fala com uma reflexão quase carinhosa da preciosidade dessa identificação viril que decorre do amor pelo pai e de seu papel na normalização do desejo. Mas esse efeito só se produz de modo favorável na medida em que tudo está em ordem do lado do nome do pai, isto é, do lado do Deus que não existe. Resulta para esse pai uma posição singularmente difícil. Até certo ponto é um personagem manco. Em nossa prática sabemos disso por demais. E é também o que o mito de Édipo articula. Se bem que nos mostra igualmente que essas razões seria melhor o próprio sujeito ignorá-las. Mas agora ele as conhece, essas razões, e é justamente o fato de conhecê-las que comporta algumas consequências na ética de nosso tempo. Essas consequências são deduzidas por si mesmas. Elas são sensíveis no discurso da análise. Convém, se devemos cumprir a tarefa que nos propusemos este ano, que elas sejam articuladas. Ao ser o primeiro a identificar a função do pai, o próprio Freud, digo de passagem, não podia ser totalmente um bom pai. Não quero ser prolixo hoje sobre isso, que percebemos através de sua biografia e que poderia ser objeto de um capítulo especial. Basta-nos catalogá-lo pelo que era, um burguês que seu biógrafo e admirador de homens chama de uxorioso. Se ele for em alguém que é Natinha, como todo mundo sabe, esse não é o modelo dos pais, né? Uxorioso. É, tá lá na nota 41, tá falando que é marido devotado ou submissão à esposa. Aqui, ó. É qualificativo do marido excessivamente devotado ou submisso à esposa. Como todo mundo sabe, não é o modelo dos pais. Igualmente, lá onde ele é verdadeiramente o pai, pai de todos nós, o pai da psicanálise, que fez ele se não deixá-la nas mãos das mulheres e talvez também nas mãos de bobos ensinadores, maitresotes, não sei o que eu pensei. Quanto às mulheres, guardemos nosso julgamento em reserva. São seres plenos de promessas, pelo menos no fato de que ainda não as cumpriram. Quanto aos bobos ensinadores, a história é outra. E aí, gente, alguma coisa? A Deise, a Alexandra estão caladinhas hoje. Nossa, Pode, mas essa articulação de pai do Freud foi muito bonita, né? E o pai da psicanálise, e esse pai, né? Foi muito legal. você Foi legal. gostou? Quer retomar, X, ou quer continuar? Pode continuar. Se alguém mais quiser ler Uhum, também, a gente vai trocando para ficar dinâmico, né? uhum. Você quer que continue? Pode continuar. Só uma coisinha em relação a essa questão do pai, né, ali, porque desde o capítulo anterior que ele está contestando esse negócio aí do pai, né? É. Cadê você, Alexandra? Tava dando um eco aí. Tá. Alexandra, seu som tá ruim. É, Alexandra, você tá ouvindo a gente? Tá me ouvindo?
Acho que tá ruim para vocês também, o senhor Alexandre, ou só Tá para... bem, não estou entendendo. Tá cortando também. Tá cortando, né? Deixa eu mandar um chat aqui para... Ismo, tá, né? Parou agora. Bom, então nós vamos continuar lendo, né? Depois a Alexandra fala sobre o pai. Bom, eu acho que ela vai tentar voltar. Então, quando ela voltar, a gente retoma. Então, item 2. Vou ler aqui, tá? Tá. Se mais alguém quiser ler, é só levantar a mãozinha ou falar aí, abrir tá? O vídeo. A gente vai lendo junto. E se a Alexandra voltar, vocês me falam, por gentileza. Na medida em que um assunto delicado, como o da ética, não é hoje absolutamente separável do que se chama de uma ideologia, parece-me oportuno dar algumas precisões sobre o sentido político dessa virada da ética, da qual somos responsáveis, nós, os herdeiros de Freud. Falei, portanto, de bobos ensinadores. Por que será que ele falou de bobos ensinadores? Mestres, né? Porque ele fala disso também lá no começo, né? Quando ele foi falar na Universidade de Bruxelas. Mestres, tá. Essa expressão pode parecer impertinente e até mesmo um tanto desmesurada. Gostaria de fazer com que aqui fosse compreendido o que, a meu ver, está em questão. Hoje, um tempo já remoto, bem no início da nossa société, que é sociedade em francês? Société. É uma sociedade francesa de psicanálise, fundada em 1953, da qual Lacan fazia parte, até a sua excomunhão em 1964, ano em que a SFP cessou de funcionar. A gente está estudando isso aqui num cartel, fazendo com umas colegas, a cisão, no livro da cisão, fala toda essa história, 64, que é o ato de fundação, né, a proposição de 9 de outubro, é bem interessante, o livro da Maria Anita Carneiro, né, acho que é esse. E a Alexandra não voltou, né, vou continuar lendo aqui então. Cadê? Société. Lembrem-se em que, a propósito do Mênon de Platão, se falou dos intelectuais. Gostaria de dizer a respeito disso coisas pesadas, mas que creio deverem ser esclarecedoras. Então, se ele está citando 1953 aqui, ele está falando mesmo da excomunhão e da coisa do querendo fugir dos mestres, né? Porque lá ele falava da psicologia do ego, né? Vocês já leram o seminário? Você está participando, né, Tainã? Do grupo da Marisa? Eu acho que ela está Não falando. tô, da Marisa não Não, né? tô. Ela está falando sobre isso. Então, é, os intelectuais, né? Parece assim que o que vem na minha cabeça é esse desvio da psicanálise, sabe? Ir para um discurso universitário. Também tem a Priscila que está falando, né? Tá lendo o seminário 11 que fala dos discursos, né? Os 4 discursos. É legal também se a gente puder participar. Bom, ele diz dos intelectuais. Vamos lá, então. Deise, quer falar alguma coisinha? Não? Vamos lá. Aqui. Gostaria de dizer a respeito disso coisas pesadas, mas que creio deverem ser esclarecedoras. Foi observado na época, e já há muito tempo, o intelectual de esquerda e o intelectual de direita.
Gostaria de dar-lhes umas fórmulas sobre isso, que por mais incisivas que possam parecer à primeira vista, podem contudo servir-nos para iluminar o caminho. Bobo ou ainda parvo, demeuré. Não sei se é assim. Termo assaz bonito pelo qual tem uma certa queda. Essas palavras só expressam aproximadamente algo para o qual a língua e a elaboração da literatura inglesa parecem me fornecer um significante mais precioso. Uma tradição que começa com Chaucer, como que pronuncia isso, Janta? Mas que desabrocha plenamente no teatro elisabetano essa entrada, com efeito em torno do termo fool. O fool é um inocente, um parvo, mas por sua boca saem verdades, que não apenas são toleradas, mas que encontram sua função, pelo fato de que esse fool é por vezes revestido das insígnias do bufão. Essa sombra feliz, essa foulere fundamental, eis a meus olhos o que constitui o valor do intelectual de esquerda. Vou só terminar aqui, Alexandra, aí eu já passo para você falar de novo. Ao qual oporei a qualificação do que na mesma tradição nos fornece um termo estritamente contemporâneo e empregado de forma conjugada. Mostrar-lhes-ei, se tivermos tempo, os textos que são abundantes e sem ambiguidade, os de Knave. O Knave se traduz num certo nível de seu emprego por criado valete, mas é algo que vai além, mais longe. Não é o único com o que essa posição comporta de heróico. É propriamente falando o que Stendhal chama de, não vou conseguir ler isso aqui, isto é, afinal, Senhor, todo mundo, mais um Senhor, todo mundo com mais decisão. Eu vou parar aqui, porque isso aqui está totalmente truncado. Vamos ouvir a Alexandra, depois a gente lê de novo. Alexandra, está podendo falar? Bom, Estão me ouvindo? agora sim. Agora estamos, Alexandre. Não, ela caiu de novo. Bom, então vamos ver aqui. Quem Travou de pesquisa? novo. Ah, agora sim, agora a gente está ouvindo. Antes eu vou pesquisar aqui, porque. Não. Pode falar, Tá, Alexandra. mas não, mas eu não escutei sua pergunta. Não, você disse que ia falar do pai, alguma coisa, e aí caiu. Nós não ouvimos Ah, sim, nada, né? não. É porque assim, lá ele tá falando aí do pai, né, e tal, mas é porque em Moisés e o monoteísmo ele questiona toda essa questão do Moisés, né, do como fundador do monoteísmo, e ele questiona também a própria posição dele, né, como judeu, né? Por Ah, isso que ele está tratando aí desse negócio do pai. isso. Entendi. Aí, então, tá. Então, tá. Aí nós lemos aqui um trecho da página 219, e a gente achou, eu achei bem complicado, vocês não acharam? E eu não pude ler à frente, pesquisar. Alguém sabe, saberia falar sobre essa parte do amor ao próximo? Sabe? Ou a gente. Deixa eu ver aqui. 14h47, ainda temos um tempinho. A gente continua lendo e depois anota essas, né, questões, como a gente sempre faz, e aí, quem sabe, com a Giovana, no encontro que virá agora, a gente pode, né, tá questionando, tá? Então, todos sabem que uma certa maneira de se apresentar, que faz parte da ideologia do intelectual de direita, é muito precisamente de se colocar como que efetivamente é um CNAV em outros termos,
de não recuar diante das consequências do que se chama de realismo, isto é, quando preciso confessar-se um canalha. Isso só é interessante quando se consideram as coisas pelo resultado. Afinal, um canalha equivale a um bobo. Pelo menos para a diversão, se o resultado da constituição dos canalhas em bando não fosse infalivelmente desembocar numa bobeira coletiva. É o que se torna tão desesperador na política a ideologia de direita. Mas observemos o que não se vê o suficientemente. Por um curioso efeito de quiasma, o Fowler, que se confere seu estilo individual ao intelectual de esquerda, desemboca extremamente bem numa quinavé de grupo, numa canalhada coletiva. O mal-estar na civilização fala de grupo, né? A Alexandra falou que ia ler o mal-estar na civilização. Não, eu ia ler o Moisés e o monoteísmo, mas esse aí também está na fila. Ah, é porque na última Mas é fala eu porque tanto gravei. Eu pensei que você ia ler agora o mal-estar na civilização. foi o Moisés e o monoteísmo. Ah, entendi. É, porque no Moisés e o monoteísmo foi a última grande obra dele. Gente, eu não vou ligar a câmera, porque senão não vai rolar, sabe? Ah, Ou aham, é tô uma coisa, é percebendo. outra. Tá. Mas é porque ele. É, ela está com dificuldade hoje, por algum motivo, né? Vamos continuar, então. Mas ele fala de grupo, dá para Rapidinho, a a gente ler. Alexandra Vocês está já provocando. leram? Rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu tenho Aqui. alguma coisa, porque eu não li, mas eu não Eu ia sei. comentar que a Alexandra está provocando mais que o Lacan. Hoje ela começa com essa ideia, a gente. Não, gente, desculpa. Tá, botei agora no 5G, saído, mas enfim. Mas a última grande obra dele, quando ele termina, ele já está em Londres, né? E Ah, esse livro, ele questiona a própria posição dele como judeu, né? E aí, anterior a ele é Totem Tabu, né? Anterior a ele é Totem Tabu. E em Totem Tabu ele está falando do pai, né? E da função do pai. Ele fala da função do pai lá, de certa forma, né? Quem é esse pai aí, né? Que precisa ser morto, mas que ainda morto exerce uma função, né? Em relação a essa questão do amor ao próximo, eu acho que o que ele questiona aqui é quem é esse próximo. e aí quando ele fala aqui, assim, desemboca extremamente bem numa quinavé de grupo, numa canalhada coletiva, né? Fiquei pensando. Por isso que eu lembrei do mal-estar na civilização, mas vamos ler mais um pouquinho para ver, Mas eu acho que tem a ver com esse mal-estar na civilização também, né? Essa coisa né? do grupo, né? Do líder no grupo, né? Uhum. Então, Eu acho, eu eu também tô bem no li. achismo. Aham. Então, estamos um grupo aqui do achismo. Então, ninguém falou que tem certeza, né? Vamos lá. E ele cita Menon também um pouco antes aqui, né? É, É, nós lemos, né? Exatamente, lá atrás também. Que é o líder, né? Era a época dos líderes religiosos, né? Bom, então vamos lá. Isso que lhes proponho, a meditação tem. Não estou dissimulando para vocês um caráter de confissão. O que dentre vocês me conhecem, escrevem minhas leituras, sabem que semanários se acham em cima da minha escrivaninha. O que mais me faz gozar, confesso, é a face que aí se revela de canalhada coletiva. Essa essa velhacaria inocente e até mesmo essa tranquila imprudência, que os faz expressar tantas verdades heróicas sem quererem pagar seu preço. Graças a isso, o que é afirmado como horror de Mamon, na primeira página, acaba na última, em ronrons de ternura por esse mesmo Mamon. Mamon, 42. O que é Mamon?
mamãe do dinheiro, não é? Então, aqui está falando assim, olha, está aí na nota 42, está falando assim, Deus Sírio das riquezas. Dinheiro. Termo empregado nos evangelhos, para designar os demônios da riqueza e os demônios em geral. Isso mesmo. É nesse sentido, né? Freud talvez não fosse absolutamente um bom pai, mas em todo caso não era nem um canalha, nem um imbecil. É por isso que se pode dele dizer essas duas coisas desconcertantes em seu vínculo e em sua oposição. Ele era humanitário. Quem irá contestá-lo ao examinar seus escritos? E devemos levar isso em consideração, por mais que esse termo seja desacreditado pela canalha da direita, mas, por outro lado, ele não era em absoluto um parvo, de maneira que se pode igualmente dizer. Para tal, temos os textos que ele não era progressista. Lamento, mas é um fato. Freud não era progressista em nenhum nível, e nele há mesmo nesse sentido coisas extraordinariamente escandalosas. O pouco otimismo manifestado quanto às perspectivas abertas pelas massas na escrita de um de nossos guias é certamente feito para chocar-nos, mas é indispensável indicá-lo para quê? Para se saber em que ponto está. Vocês verão a seguir a utilidade dessas observações que podem parecer grosseiras. Quem que está falando aqui? Acho que não me sabe. Ah, o Bruno saiu, né? Tá. Então, mensagens podem parecer grosseiras. Um de meus amigos e paciente teve um sonho que trazia de rastro, não sei, que trazia de rastro de não sei que sede provocada pelas formulações do seminário, e no qual alguém se referia a mim e gritava: Mas por que ele não diz o verdadeiro a respeito do verdadeiro? Cito-o porque é uma impaciência que senti expressar-se em muitas pessoas, por outras vias diferentes dos sonhos. Essa fórmula é verdadeira até um certo ponto. Talvez eu não diga o verdadeiro a respeito do verdadeiro, mas vocês não notaram que, ao querer dizê-lo, o que é a ocupação principal daqueles que chamam de metafísicos, o que ocorre é que não sobra muita coisa do verdadeiro, é a pergunta que ele está fazendo. O que ocorre é que não sobra muita coisa do verdadeiro. É justamente o que há de escabroso numa tal pretensão. É ela que nos faz cair habitualmente no registro de uma certa canalhada. E não há também uma certa velha metafísica, quando um certo tratado dentre nossos modernos tratados de metafísica faz passar, ao abrigo desse estilo do verdadeiro sobre o verdadeiro, muitas coisas que, verdadeiramente, não deveriam passar? Contento-me em dizer o verdadeiro no primeiro estágio, e em ir passo a passo. Parece nós aqui, né? Linha a linha. Achei bonitinho. Quando digo que Freud é um humanitário, mas não um progressista, digo algo verdadeiro. Tentemos encadear e dar um outro passo verdadeiro. Uau! Gente, que horas são? Deixa eu ver aqui. Será que essa história do progressista, aí já 4 minutos, Ótimo. teria a ver com o fato de que esse progressista no sentido do desenvolvimento, do progresso, da teoria, não sei, fiquei pensando, ou se isso está ligado à política mesmo, porque lá em Moisés e Monoteísmo, me parece que no início ele faz assim uma relação, naquela época do Moisés havia muita relação entre religião e política, né? Aham, Eu não sei, eu fiquei pensando que ele fala aqui que ele não é de direita, né? sim. E nem de esquerda, parece tudo tão atual, né? Nem de esquerda, né? Ele não era um parvo de maneira, enfim, Eu acho mas que ele diz que ele é humanitário, mas não progressista, talvez também no sentido de pensar que o homem pode progredir, entende? sim. Progredir
nesse sentido de ser melhor e tal, né? Naquele Esse aqui ele está falando sentido de esse dinheiro aqui ele está mesmo, falando de né? psicologia, não, e de De progredir, valor. progredir. Se ele está fazendo referência à psicologia das massas, né? é, Me parece que talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? De que o homem não se trata de pensar que, como Carl Rogers na psicologia, ele dizia que a gente é uma plantinha, que a gente se desenvolve igual a plantinha, né? Quer dizer, Freud nunca trouxe assim, Não. principalmente nessas últimas teorizações dele, nada acerca dessa coisa do desenvolvimento do Uhum. indivíduo, né? Do sujeito, enfim. Não, não, não era. Eu fiquei pensando aqui, Alexandra, esse não ser um progressista no sentido dele ter traços de conservador, Pode como, ser como também. contrário, né? E ele está falando de Progressista, pai aí, né? isso mesmo, ele iria se atrever mais, mesmo com todo o atrevimento dele, mas ele se mantém conservador na teoria. Uhum. É, é. Fiquei Eu pensando acho, por esse é, ângulo. eu acho que eu vou anotar aqui porque eu quero ler mais e eu achei legal essa Pois questão. é, Uhum. porque tem isso também, de que muitas pessoas atrelam mesmo. Um dia desse eu ouvi isso, o Freud ao paternalismo, né? Que é paternalista, né? Quer dizer, ele foi até um ponto, daí ele não passou, É, né? não passou, Que não foi o, além. o mundo em que ele viveu, né, de onde ele, apesar de que ele questiona muita coisa, porque ele questionava o pai dele, né, o fato do pai dele ter levado lá uma, uma mãozada de uma pessoa, de um alemão, né, o chapéuzinho dele caiu e aí ele simplesmente pegou e foi embora. E o Freud pequenininho ficava perguntando o que é isso, né? E aí esse questionamento dele, enquanto a própria posição dele como judeu, né, na comunidade, enfim. Acho que é isso, Deise. E É, a submissão com Marta também, né? A maneira como ele tratava a esposa, as filhas. A biografia fala um pouco disso também. Eu fiquei pensando nesse sentido, nesse né? sentido. Uhum. É, É, porque ele também tomava muito o irmão mais velho como pai, né? Nessa função do pai, né? E não o Jacob, pai dele É, mesmo. é. Eu não sei, sinceramente. E aqui agora para frente vai ter bastante coisa falando do verdadeiro, né? Ele vai partir desse verdadeiro que cumpre tomar por verdadeiro de seguirmos a análise de Freud. Sabe que Deus está morto. É daqui que a gente vai partir, então, desse, né? Esses dois capítulos são muito densos, gente. Então, eu acho que Muito densos. a gente pode dar uma lida antes, se preparar, porque já estamos agora no É, final, né? eu E vou reler, reler, eu para acho que vai ser ver se eu legal. chego a alguma exegese. E aí vai ser legal, porque a gente pode também, a gente vai ter a presença da Giovana, né? Então, a gente pode. É. Aí na outra semana não vai ter leitura, né? Só vai ter agora para a Giovana. Aí nós temos que ver lá nosso calendário, que eu também esqueço aqui. Vamos ver aqui. Que é 14, né? Na Que agora segunda. também nós saturamos, né? A gente se esbaldou de leitura, né? Uma atrás da outra. Mas, enfim, vamos lá. Então, agora na próxima é a Giovana, dia 28/4, aí só no dia 12 de maio. Vai 15 dias certinho, né? Então, segunda não tem. Segunda, não. dá Tá. tempo de ler Mas Moisés e o dá, Maniqueísmo. Dá tempo de dá ler tempo. Moisés e Não, Maniqueísmo. não, e o pior é que aqui ele vai falar agora do mal-estar na civilização, né? Vai. É E bom? aí? É, Quem é que encara exatamente. essas duas? Eu vou tentar, porque eu já estou terminando Moisés no Anoteísmo, e aí eu vou tentar ler. Então, tá. Mas vai dar tudo certo. Vamos Enfim, continuando. Se a gente não conseguir, a vou gente lê. fazer uma agenda aí para ver se dá certo. É. Prometo. Então, gente, foi muito gostoso estar aqui de novo com vocês, tá? Obrigada. E a gente se Muito vê dia obrigado. 28. Des- Desculpa aí Oi. atrapalhar com essa internet horrorosa.
Ah, Desculpa por imagina! atrapalhar com essa internet horrorosa. Não, 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 não. Tudo tem um sentido. Tudo no mesmo sentido. Não atrapalhou. Tá sem Uhum. atrapalhar. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo. Beijo.